meu irmão, olá, minha irmã. Que bom estarmos todos aqui reunidos no dia de hoje para dar continuidade à nossa reflexão sobre o Evangelho. Vamos lá? O capítulo de hoje é capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nós vamos falar sobre a nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus utilizou para se revelar, por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque, posta em ação, com toda a sua pureza, não seria então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos a quem ela estava destinada a regenerar. Esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem a realização de holocaustos, nem que fosse preciso perdoar a um inimigo. A inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não seria convertida sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, como a que a religião hebraica lhes oferecia. Os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, de uma moral que há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra, e o Espiritismo irá concluí-la. Um espírito israelita, Mulhouse, 1871, que é essa mensagem, né? Continuando. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, perdia-se novamente. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, posto em suas bases assentada nas próprias leis da natureza, e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se
perdia a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil, aquele que crê e que ama. O amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sempre. Curvai-vos sob o vento que anuncia a tempestade, para que não sejais derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia, mas sem grãos de areias não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. É a data dessa outra mensagem que traz aqui no Evangelho para nós no dia de hoje, né? E continuando. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte, e a razão de tal fato nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu na própria alma, a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito, as palavras características e ao mesmo tempo proféticas que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que ensinamentos nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Essa é a mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, em 1863. E aqui a gente termina com uma observação de Kardec, né? Santo Agostinho vem então derrubar o que construiu? Não, seguramente, mas como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via com um homem. Sua alma liberta entrevê novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, ele julgava as coisas segundo o conhecimento que possuía.
mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve rever sua crença referente aos espíritos incubos e súcubos, e sob o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sob certos pontos, pensar de maneira diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Proclamando-o hoje, nada mais fez que nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim acontece também com outros espíritos que se acham em uma posição semelhante. Bem, então essa é a parte que nós temos para as nossas reflexões do dia de hoje, não é? Então a gente entende com isso que o Moisés, ele veio na sua época com toda aquela linguagem, com todo aquele rigor, porque era assim que os povos na época conseguiriam entender. Os povos eram muito adiantados, mas na questão moral pecavam muito. Então não dava para você mostrar um Deus, né? Mostrar uma ideia de religiosidade à base do amor, da espiritualidade. Os povos na época não alcançariam. Então, por isso, o rigor, uma linguagem mais dura, ameaçadora, que, como disse em vídeos passados, né, era o nosso freio. Era aquilo que nos daria uma condição de mais ou menos tentar um ajuste. E aí vem o Cristo, né, porque essa primeira revelação, como nós já vimos, foi através do Moisés, né, trazendo essa questão dos mandamentos, a questão da divindade. Mas um Deus muito firme ainda. Nesse segundo momento, que nós colocamos como a segunda revelação, vem o Jesus, o Mestre Jesus, trazendo toda uma ideia de Deus amor, de Deus Pai, e trazendo agora sim, com a sociedade, com os povos mais adiantados, né, diante do tempo, ele vem trazer para nós a questão da moralidade, as leis morais que nós agora poderemos desenvolver, iniciar esse processo de desenvolvimento, praticar. E ele mostra, em vários momentos da sua passagem, como aplicar esses valores, esses conceitos que ele traz. Então não fica só na fala, não fica só no disse-me disse, ele exemplifica, mostrando para nós que podemos fazer também. Até porque em certo momento ele diz, na sua passagem aqui, que nós somos deuses, que poderemos fazer o que ele fez e muito mais ainda. Então, se ele diz isso e ele faz essa questão do mostrar o amor, mostrar como servir, como pensar no próximo, ter esse carinho com o próximo, entendendo que o próximo é o seu irmão, se ele faz isso, nós com certeza também podemos fazer, porque podemos fazer o que ele fez e muito mais. É a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E num terceiro momento, também também assim, dito por Jesus, quando ele esteve aqui, vem a questão do Consolador. E aí nós enxergamos como o quê? O Cristo como uma ferramenta, como uma alavanca de Deus para a sociedade, para os povos entenderem realmente o que Deus quer. Qual foi a verdadeira mensagem de Jesus, o que estava nas entrelinhas. Ou seja, o Espiritismo veio tirar o véu, né? Para que nós hoje, com mais entendimento, com a intelectualidade mais avançada, com os conceitos morais bem mais avançados, né, a gente começar a entender qual era a proposta do Cristo, o que ele estava trazendo para nós. Agora vai ser fácil? Não, a própria leitura de hoje diz que essa questão da moralidade não vai ser assim fácil. Tem que ter a luta, tem que ter os embargos, porque só assim a gente introspecta, né, esses valores, a gente permite que esses valores entrem, porque a gente vivencia mais fortemente. Quando só fala, fica, né, se perde de repente. Mas quando você vivencia aquela situação, você experimenta, né,
uma aplicação de conceitos novos e você vê o resultado disso daí, a coisa tem uma outra força, tem um outro aspecto, fica mais fácil para nós. Então, nós observamos aqui que ele traz para a seguinte passagem pequenininha, né, sobre os grãos de areia, que realmente a gente coloca isso até muitas vezes como desculpa, que nós somos pequenos. O Cristo era o Cristo, mas nós somos pequenos. Mas a leitura diz que a montanha ela é feita de pequenos grãos. Então, se não tivermos nós com o nosso trabalho, o grandioso, o todo, não aparece. Porque a grande obra, ela não é fruto de um indivíduo, mas de um coletivo. Certo? Então, a máxima, ou aquela fala que nós somos pequenos como justificativa, cai. Cai porque cada um de nós, pequenos ou não, temos a nossa missão, temos o nosso propósito nessa criação do Pai. Somos co-criadores. Então, cada um de nós tem a sua responsabilidade, tem o seu compromisso para consigo e para com outros, para com todos que estão ao seu redor. É isso? Que tem a condição de absorver. Nós aqui estamos, através da internet, falando, refletindo. Pequenos somos, mas não estamos fazendo a nossa parte, não estamos refletindo, e com isso não estamos tendo uma mudança de posturas. E com essa mudança de postura, não estamos afetando outras pessoas a também se sensibilizarem com isso que hoje está a nos sensibilizar. Mudanças operamos, basta querermos. E uma passagem que ele traz de Santo Agostinho, que me lembrou do Paulo, do Saulo, né? naquela sua conversão, na sua queda de Damasco. E a gente percebe que não só com Paulo, mas com Santo Agostinho, ele tem a sua queda, né? Na sua viagem para Damasco, vamos dizer assim, quando ele muda drasticamente a sua postura, quando ele entende o que Jesus quis dizer, quando ele sente a presença do Pai, né, ao envolvê-lo. E aí nós perguntamos, nós que somos cristãos, espíritas ou não espíritas, não vem aqui ao caso, mas somos cristãos, já tivemos nossa queda de Damasco? Já tivemos nossa queda de Damasco? Em que momento nós estamos? No momento que não reconhecemos, temamos, lutamos, hesitamos em fazer essa transformação operar em nós, mesmo conhecendo o que Jesus nos trouxe. Está lá na Bíblia, está nos Evangelhos. Mesmo lendo e relendo, e várias e inúmeras vezes, nós nos mantemos como nós fomos, ou já passamos nossa queda de Damasco, ou estamos na queda de Damasco, estamos a refletir, estamos a pensar, estamos a reconhecer nossas falhas, pedir desculpa, pedir perdão, pedir uma oportunidade, ou já começamos a exercer essa filiação, porque somos filhos de Deus, né? Já começamos a exercer, já começamos a praticar. É importante a gente se reconhecer neste momento, porque nós viemos aqui para buscar a perfeição, a proximidade com o Pai, no seu pensamento, na sua conduta, nas suas ações. Então nós temos que parar, nós temos que refletir, para ver como estamos. Mas uma coisa que não está aqui, mas é de conhecimento, que Santo Agostinho, após esses acontecimentos, né, após essa nova visão, ele adota um procedimento para ele. E eu aconselho a todos nós, convido, né, a todos nós a copiarmos, porque o que é bom tem que copiar, na verdade. O que Santo Agostinho fazia? Toda vez, à hora de dormir, no final do dia, ele parava para refletir, fazer uma retrospectiva do seu dia. O que ele fez de bom? Para que ele possa repetir se foi bom, porque aquilo o fez feliz. O que ele fez que não foi tão bom? Ele tem que detectar onde ele falhou, onde ele errou, onde ele se equivocou. E aí fazia um plano para quando isso acontecer de novo,
ele fazer diferente. Fazer da maneira que ele pensou ser a correta nesse momento de reflexão. E aí? Não é uma boa prática? Estamos aqui aprendizes do bem, discípulos do Cristo. Mas temos que refletir para ver o quanto das aulas das aulas passadas pelo Senhor Jesus, nós já compreendemos e praticamos. E aonde nós estamos tendo dificuldade com o amparo de Deus, com o amparo de Jesus, com o amparo dos amigos espirituais, né? nos determinarmos a corrigir essa conduta, a experimentar uma outra maneira de nos comportar, até que consigamos, e aí sejamos plenamente felizes. Não é isso? É isso que Deus quer. Permitir que a gente consiga descobrir o caminho da felicidade. E os bons espíritos estão aqui, todos eles, né, para nos motivar, instruir a fé, para que nós tenhamos fé no Pai. Certo? Então, meu amigo, por hoje é essa reflexão. Pensamos nelas, tá? Ok? Um abraço, tchau, tchau.